Boa tarde a todos. O tema que hoje venho partilhar convosco é um tema que me é particularmente querido. É o tema dos indicadores e das métricas de recursos humanos. É um tema pelo qual me interesso pelo menos há 30 anos. Pelo menos há 30 anos que eu, como profissional, como consultor, como professor, tenho vindo a desenvolver este tema dos indicadores, das métricas, na gestão das pessoas, nas organizações. Aliás, esse tema fez com que eu escrevesse um livro que se chama Scorecard de Capital Humano, como medir o ativo mais importante da sua organização, livro esse que está agora a fazer mais ou menos 20 anos. É um livro que, sem falsas modéstias, foi revolucionário na altura em que foi lançado, por volta do ano 2000. Era uma altura em que ainda não se falava muito da importância das métricas, falava-se muito pouco, aliás, sobre isso em Portugal, e este livro marcou seguramente algumas gerações de gestores de recursos humanos em Portugal. Aliás, recordo-me que nessa altura, quando eu disse em público, entre vários colegas, que ia fazer um livro sobre a importância dos gestores de recursos humanos terem e usarem métricas na sua função, um dos colegas que eu muito prezo e sei que é um grande profissional de recursos humanos, na altura disse-me frontalmente que discordava completamente. Que para ele a função de recursos humanos era essencialmente estar próximo das pessoas. Não era gerir com números, era gerir pela emoção próximo das pessoas. Eu estou convencido que esse colega hoje nem se lembraria disso e diria que não é verdade que tenha alguma vez dito isso. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Nós, os profissionais de recursos humanos, nós temos de estar próximo das pessoas, é fundamental estarmos próximos das pessoas, é uma das nossas funções, mas isso não tem nada a ver com não ter métricas. Pelo contrário, nós nas empresas somos gestores, temos que falar a linguagem da gestão e a linguagem da gestão passa por termos factos, dados, termos números, termos métricas e é isso que é hoje fundamental. Um gestor de recursos humanos que não tenha indicadores, que não tenha métricas, que não as saiba usar, não é nem compreendido nem respeitado pelos outros diretores e pelo seu CEO. Felizmente, a geração dos gestores de recursos humanos que nem sabiam o que era uma métrica tem-se afastado e hoje os jovens gestores de recursos humanos cada vez mais utilizam métricas e utilizam-nas cada vez melhor. E isso é um sinal positivo. Aliás, não é por acaso que o Departamento de Recursos Humanos é normalmente, felizmente há exceções, um departamento muito mal visto nas organizações. E é mal visto por duas razões. Primeiro, porque normalmente da parte das pessoas, quando as pessoas são chamadas ao Departamento de Recursos Humanos, não é para lhe dar boas notícias. Quando é para lhe dar boas notícias, quando é para lhe falar de uma promoção, normalmente quem o chama é o chefe. Mas se é para lhe fazer um corte no vencimento, ou é para fazer uma suspensão de algo, ou é para ser despedido, quem o chama normalmente é o gestor de recursos humanos. Isto é a primeira razão. E a segunda razão é porque normalmente os gestores de recursos humanos não conhecem o negócio, não sabem, não entendem o negócio, não falam o gestionês, a linguagem da gestão. E é por isso que há um facto extraordinário. Não há gestor nenhum hoje que não diga que o ativo mais importante da sua organização são as pessoas e que não acredite nisto. Mas os mesmos gestores que acreditam e valorizam o ativo humano da sua organização não valorizam normalmente o Departamento de Recursos Humanos. E não valorizam nem o Departamento de Recursos Humanos nem a função de recursos humanos. Porquê? Porque muitas vezes não a entendem. Porque muitas vezes não conseguem entender nem medir a contribuição que o gestor de recursos humanos dá para a sua organização. E não conseguem porquê? Porque nós não temos uma linguagem que eles entendam, não usamos factos, dados, números, indicadores, que é a linguagem que os outros gestores normalmente entendem e valorizam. É por isso que, estimadas e estimados colegas, usar indicadores de recursos humanos é fundamental. Ter bons indicadores e saber usá-los é fundamental. Ir melhorando com o tempo, não tem que começar logo com grandes indicadores, mas ir melhorando ao longo do tempo e ter uma linguagem própria e específica e ter um sentido de gestão é absolutamente fundamental. Este livro é um livro que eu me orgulho de ter escrito, porque
tem uma componente estratégica e uma componente muito operacional. E fico muito orgulhoso quando ouço colegas dizer-me que este livro está sempre próximo da sua secretária, porque ao longo das suas carreiras o têm utilizado diversas vezes. Fico orgulhoso quando digo isto. Porquê? Porque, por um lado, este livro, de alguma forma, valoriza a componente estratégica e realça a componente estratégica da gestão de recursos humanos. E liga muito essa componente estratégica à existência de indicadores. E, portanto, fundamenta a existência de componente estratégica com os indicadores. Mas, por outro lado, não se limita a falar só de estratégia, só de indicadores estratégicos. Faz uma diferença entre aquilo que são indicadores estratégicos e indicadores mais tradicionais. Faz e consegue explicar como é que se cria o conjunto de indicadores estratégicos naquilo que eu chamo no livro o Scorecard de Capital Humano, que são os indicadores estratégicos, mas sabendo eu como sei, de experiência feita, que muitas organizações ainda não estão à altura de ter indicadores estratégicos ou ter um scorecard, este livro também tem indicadores de todos os processos de recursos humanos. Tem indicadores dos demográficos de recursos humanos, tem indicadores de recrutamento, tem indicadores de formação, tem indicadores de compensação e benefícios, tem indicadores de produtividade, enfim, tem um conjunto de indicadores. Para terminar, apenas dizer-vos que cada vez mais eu considero que o gestor de recursos humanos, se quer ser respeitado, se quer ser valorizado, se quer evoluir dentro da sua organização, tem que falar a linguagem da gestão. E falar a linguagem da gestão é ter factos, ter dados e ter métricas que possam medir, nomeadamente, a sua contribuição para os resultados da organização. Hoje fico por aqui. Muito obrigado.